Senhoras e senhores, 16 de outubro de 2024, e estava conversando aqui com o Lucas Dias, meu aluno, sobre a importância de se saber que está traçando, de se ter confiança de que o seu traçado técnico está correto. Então, ele estava com umas dúvidas no começo da aula, ele achava que tinha umas dúvidas sobre como traçar linha de tendência tosca, com relação ao Keno Kinshushu, ali no o Keno de fechamento que é enxuxuzado. Isso, o Keno de fechamento que é enxuxuzado. Bem isso mesmo. E aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí ele tirou essas dúvidas no próprio material da escola aí do método, né? Tem um material denso sobre cada ferramenta. E aí estava conversando com ele sobre a importância de separar o técnico do analista técnico. Então a primeira formação é a formação de você virar técnico. O técnico é aquele cara que ele consegue traçar a ferramenta no local certo. O analista técnico é o que consegue pegar essa informação, que é a ferramenta no local certo, e transformar ela em inteligência, extrair inteligência. E como exatamente é a extração de inteligência do mercado financeiro? Ela se resume em 3 grandes pontos, únicos, né, pontos: comprar, vender ou ficar de fora. Porque o mercado faz também só 3 coisas: ele sobe, desce ou fica de lado. Então, nesses pontos, a extração de inteligência do mercado, né, que a ferramenta tem que dar, ela vai te responder se é para comprar, vender ou ficar de fora. Em alguns momentos, a ferramenta ela não vai ser útil para te dar uma posição de compra. E há um foco aí que está a importância desse papo, porque é um foco demasiado no operador, sobretudo no operador iniciante, em ter que estar sempre comprando ou vendendo. Ele não leva muito a sério a parte do ficar de fora. Então, o ficar de fora é tão importante quanto comprar e vender. Se a ferramenta que você traçou está te dando incoerência, você vai olhar o mercado sobre aspectos de coerência e incoerência. Se a ferramenta que você traçou está te dando incoerência, você fica de fora. Sim. Aí que é a importância, a gente ter certeza de que está traçando correto, né? E isso, porque daí você sabe que está... Exato. Assim que a gente traça a ferramenta e ela te dá alguma informação confusa, a primeira dúvida que vem a gente que está iniciando é se está correto ou não, se você pode confiar no que você traçou ou não. E aí depois que você tem essa confiança e a ferramenta não está te dando uma informação precisa, você fica tranquilo em saber que ela não está te ajudando naquele caso. Exatamente, esse é o ponto exato. Então, a técnica produz experiência que produz paciência. Tá vendo o TEP, conversado nas outras aulas? Você sabe e confia. Tem um axioma, eu sempre gosto de linkar os axiomas do método Atos. Tem um axioma que é assim, ó: você precisa confiar na sua análise e em você mesmo se você quiser ser um operador de sucesso. Você precisa aprender a confiar. Na verdade, o axioma é: você precisa aprender a confiar na sua análise e em você mesmo. E isso é importante porque você tem que confiar. Tem que confiar em você. Não adianta, se você tá desconfiando da sua capacidade técnica de traçar a ferramenta, aquela ferramenta ela se torna inútil, porque ela não gera para você o emocional que a técnica objetiva tem que gerar. Exato. Não dá conforto. Não dá conforto, exato. E você tem que ter um conforto operacional. Então, o primeiro passo é você saber se está tecnicamente correto aquele traçado. Sabendo que está tecnicamente correto, aí você vai para os outros passos, que é justamente extrair informação. Uma vez que você confia que está certo aquele traçado, você consegue extrair informação técnica
em cima daquele traçado, que é comprar, vender ou ficar de fora através da leitura técnica de probabilidade, possibilidade de subir, descer ou ficar de lado. Agora, se o mercado está te dando o sinal confuso, simplesmente aprender a ficar de fora do mercado e não forçar trade. Eu acho que essa é a dificuldade do iniciante aí, porque o iniciante ele só consegue entender a arte do trade como comprar ou vender. Ele tem uma dificuldade cognitiva de entender que ficar de fora também é trade. Eu estava conversando com um amigo meu que ele é dono da Flashcar, que é revenda de automóveis, compra seu carro ele vende seu carro em menos de 1 hora. Ele é trader de carro, ele é negociante. E eu estava conversando para ele o seguinte, né, que ontem eu acabei... Cara, eu fiz uma cagadinha. Eu tracei uma venda por aí, ainda agora que eu tava... Olha só, deixa eu mostrar aqui a cagadinha que eu fiz. Eu fiz uma venda. Aqui, ó. Né? Uhum. E aí eu liquidei, e eu não peguei esse grosso todo aqui, sabe? Eu liquidei de besta mesmo. Aí quando eu faço essa cagada de liquidar de besta, essa liquidação ela é desconectada da técnica, ela é comportamental, emocional. Então eu já estou com um gatilho emocional aceso. Tipo, se eu sair de um trade por aspecto emocional, eu entendo a emoção como uma droga. Então, por exemplo, como é que é o álcool, né? Você vai lá, você não pode beber e dirigir, por quê? Você não pode dirigir enquanto está bebendo, você não pode dirigir logo após de beber. Por quê? Porque o efeito dessa droga ainda está no teu organismo. Então a emoção é a mesma coisa. Há o efeito dessa droga, da emoção, é mapeado que eu estou sob efeito dessa droga através de uma liquidação emocional, tá compreendendo? Aí eu prefiro proteger meu capital a correr risco de tomar uma decisão de entrada emocional alavancada, exponencial, porque eu peguei menos pips do que eu deveria ter pego, daí eu liquido a operação e acabo fazendo uma besteira e perco os pips que eu perdi, entendeu? Tem um axioma que diz assim, ó, não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar. O que é diferente de você sair de forma técnica. Saiu de forma técnica, continua operando. Agora, se eu sair de forma emocional, por exemplo, oh my God, é uma saída emocional técnica. Por que ela é emocional técnica? Ela tem pré-requisitos objetivos, não é subjetiva, né? É um misto de subjetividade de termostato financeiro e técnica. Então, quando você sai no oh my God ali, porque você está ganhando 60, 70 pips, e você olha e fala, ai meu Deus, estou ganhando um dinheiro significativo, vamos lá, você coloca ali a $10 do pip, o operador está ganhando $700. Com o preço do dólar hoje é isso, aí dá uns R$4.000, R$3.000 num trade. Aí ele fala assim, oh meu Deus, eu ganho isso aí num mês no meu trabalho, agora estou ganhando isso aqui agora. E aí ele liquida. Tudo bem. O Oh My God foi desenvolvido para justamente é uma rodinha de aporte comportamental enquanto você não tem o aparato comportamental necessário, compreende? E acaba protegendo o lucro do operador também, né? Isso, dá longa vida para o capital do operador enquanto ele ainda está construindo o capital emocional, porque o outro erro do operador é achar que capital emocional vem de fábrica. Vocês aí que estão me escutando, vocês acham que capital emocional vem de fábrica, que não se constrói emoção. É uma loucura, né? Se parar para refletir sobre isso, que doideira é acreditar que capital emocional não é construído. E que, enfim, mas sabendo que o capital emocional ele precisa ser construído, como que você constrói ele? Através de uma técnica objetiva no mercado. Quando você sabe que você está construindo o seu capital emocional, você sabe que há processo de construção. Minha filha está aprendendo a andar de bicicleta. Temporariamente ela está andando naquela bicicleta sem pedal, para construir equilíbrio. Aí agora ela vai
por causa dessa técnica de bicicleta sem pedal, ela vai conseguir ir já para uma com pedal sem rodinha. Mas para que serve a rodinha na bicicleta? Se não para deixar ela se divertir enquanto aprende e evitar o risco de machucar, não é isso? É isso, para isso que serve a rodinha. Então, o Oh My God é tipo uma rodinha operacional, compreende? Sim, sim. Beleza. Aí o Oh My God é uma rodinha operacional. Então, é importante o operador ele entender que o Oh My God é uma saída técnica ou emocional e que ele pode usar ela para proteger o capital dele. Mas uma vez que ele saiu no Oh My God, ele necessariamente ele tem que entender que ele está sob efeito de emoções. Os gatilhos emocionais, eles são atingidos antes dos gatilhos racionais. É por isso que você, numa discussão, fala besteira e se deixa levar por fortes emoções, e depois quando chega em casa fica pensando em casa e vem aquele pensamento: eu deveria ter dito aquilo, eu deveria ter dito aquilo outro, compreende? Então a técnica, que é o TEP, a técnica produz experiência, que produz paciência, e a paciência é o produto mais importante para a produção de PIPs, porque é com paciência que você deixa que os gatilhos emocionais não surtam tanto efeito. A técnica faz com que os gatilhos emocionais não surtam tanto efeito, são antídoto. A técnica é o antídoto da emoção. Então quem está escutando aí esse vídeo conosco, escreve aí: a técnica é o antídoto da emoção. Então, por isso que você tem que decidir, um axioma que diz assim: você tem que decidir se você quer ser um operador profissional ou um operador recreativo, um amador ou um profissional, né? O cara que quer ser um amador, que quer por recreação, ele pode deixar a emoção fluir, operar no feeling, tudo bem, pode fazer isso. Agora, o operador profissional, ele tem que operar na técnica, e a técnica é o antídoto da emoção. Por quê? Ela consegue segurar a emoção, porque é ela que te decide se é para comprar, vender ou ficar de fora de forma objetiva, tá entendendo? Compreende essa parada? Sim. E ela segura a emoção até que a razão chegue. E aí que está a importância também de você fazer o gabarito do tempo gráfico maior até o menor quando você vai começar a operar, porque você chega na vontade de operar quando você chega para operar no mercado, não é verdade? Já chega querendo final pronto. E no dia que você senta e tem de fato o trade, você ganha trade rápido e tem o dia livre, isso aí te vicia. Você fica viciado nessa vida, porque se antigamente a ostentação era carro, roupas de marca, hoje a maior ostentação é tempo livre de qualidade. Então te vicia você ter recurso e tempo livre, correto? Uhum. E dói quando você não tem tempo livre. Então você acaba viciando nisso aí. Bom, o operador técnico, ele tem que lidar com esses gatilhos emocionais. Então, uma vez que eu mapeio que eu estou sob influência de alguma dose emocional, por exemplo, Oh My God é um exemplo fácil de citar, eu decido dar um tempo. Igual o cara que não vou dirigir agora, hoje, amanhã eu dirijo, vou dormir aqui no hotel porque eu bebi e amanhã de manhã eu vou para casa, entendeu? Ele está o quê? Dando um tempo para que aquele efeito daquele álcool não afete a percepção, a tomada de decisão dele. É a mesma coisa. Só que se você tiver um problema técnico no tracejo, no manejo das ferramentas, você não vai ter confiança de que o que você fez está certo. Esse é o problema da técnica subjetiva. Na técnica subjetiva, e se a tua ferramenta for subjetiva, a hora tu traçar de um jeito, a hora de outro, que é o problema da linha de tendência aí fora que o pessoal usa, eles traçam numa loucura de cada hora de um jeito, não tem um fluxograma objetivo igual nós temos. Poucos, né, agora começaram a ter, mas coisa mais recente. Quando você não tem uma linha de tendência objetiva, você, quando perde dinheiro, você nunca sabe se você traçou errado a linha de tendência ou se
você traçou certo e aquele momento era um momento de stop loss mesmo, da possibilidade e probabilidade. Probabilidade de lucro, opero a favor da probabilidade de lucro e me protejo contra a possibilidade de stop. Então aquele momento era um stop mesmo. Então tu nunca sabe. Você não consegue fazer um gabarito, porque tu nunca sabe se aquela ferramenta estava corretamente traçada. Agora, por isso que é importante fazer gabarito desde o começo da sua formação. E há uma relutância do iniciante em fazer gabarito do começo da formação, porque Sim. ele, na cabeça dele, por uma arrogância, sei lá, ele acha que ele, para fazer gabarito, ele já tem que saber fazer gabarito. Quando, na verdade, você aprende a fazer gabarito fazendo. E isso é muito interessante, porque, falando por mim, né? Todas as coisas assim que eu vou fazer, a gente começa errando, que não sabe. E o gabarito era para ser a mesma coisa, né? Começa a fazer sem saber e vai aprendendo. Você sabe algumas ferramentas, alguns sinais, viu na aula e tal, mas vai aperfeiçoando isso daí. E eu tenho ainda, agora, né? Essa semana a gente está trabalhando isso daí, estou tentando tirar isso da minha cabeça, mas até então tinha uma relutância enorme no seguinte pensamento: eu não conheço todos os sinais, eu não vou fazer porque vai ficar errado, sabe? Então é complicado. E é complicado da minha parte porque, num bom português, eu explico de forma clara que é para ser feita desde o começo. Só que daí a galera tem uma relutância. Eu explico dessa forma, assim, ó, você vai aprender fazendo. É como se o aluno quisesse que eu entregasse para ele essa... Olha só, eu gosto de comparar com artes marciais. Jiu-jitsu se chama arte suave, judô caminho suave. É como se ele quisesse que eu entregasse para ele a arte suave sem ele ir lá e treinar a arte suave. Eu não consigo dar para ele essa técnica. Ele tem que ir lá e meter o kimono e ele praticar por ele mesmo. Que daí ele vai ganhar essa parte suave aí, essa suavidade. Ele vai construir essa suavidade, a técnica. E não adianta falar, porque muitas vezes não escuta e acha que o professor está errado. O professor não está errado, cara. Se o professor estiver tão errado assim, vocês têm que fazer o quê? O que você faz? Qual é o protocolo que você tem que fazer quando você encontra um professor errado? O que eu faria? Eu ia mudar de professor. Sacou? É simples. Se o professor está errado, meu amigo, muda de professor. Porque se tu não confia nem no cara que está te orientando, como é que tu vai confiar no que ele está te ensinando? Agora, se o professor está certo e ele sabe o que fazer, aí senta a bunda na cadeira, veste as sandálias da humildade e faz o que o orientador, o professor, o tutor está te ensinando a fazer. Isso aí é uma chamada para a humildade. E isso entra diretamente no ponto de vocês acharem que vocês já chegam com o capital emocional pronto, né? É engraçado isso. Na verdade, assim, boa parte, principalmente do comportamental, a gente não entra aqui preparado para mudar isso. Nem preparado para querer mudar, vocês não querem nem mudar. Exato, porque nem sabe, muitas vezes nem sabe que existem essas coisas, professor. Eu mesmo fui descobrir um pouco mais sobre comportamento aqui. Daí mas não sabe, mas é avisado. O ponto todo é esse. O ponto que vocês não são inocentes, vocês são avisados, entendeu? Você foi avisado que o único caminho para fazer dinheiro dentro de uma técnica objetiva e controlar o comportamento é através de confecção de gabarito. Você não querer, a partir dessa informação, fazer gabarito, é uma culpa já sua, ela não recai mais sobre ninguém. Ninguém aqui é criança, entendeu? Todas as vezes que eu coloco um vídeo no YouTube, ele me pergunta lá se é para criança ou não, e eu sou obrigado a clicar lá. E não é feito, not made for kids. Então, cara, isso não é feito para crianças, entendeu? Então, não é responsabilidade do professor ter que ficar convencendo o aluno de que ele tem que fazer alguma coisa. É responsabilidade do professor mostrar o que tem que ser feito e o aluno vai lá e faz. Porque não é feito para crianças, é feito para adultos. Concorda? Então, quando eu falo para vocês claramente assim, ó, você vai traçar o gabarito, daí vocês falam, mas eu não sei traçar. E eu quebro esse argumento de vocês falando que sim, vocês sabem. Porque o que é o gabarito se não o acumulado de todas as ferramentas? Eu pergunto assim, qual ferramenta você não sabe traçar? Você não sabe traçar linha de tendência tosca, não sabe colocar uma expansão, não sabe traçar uma soberana, uma linha de tendência? O que tu não sabe fazer?
daí o cara sabe fazer tudo, horas, ele já sabe ter o gabarito, daí o cara vem para a próxima justificativa de sabotagem, que é a seguinte: ah, mas eu não sei onde comprar, onde vender. Sabe, tá operando até na real, você sabe código box, você sabe figura de desenho, você sabe pivô LT, tá vendo? É sempre justificativa, por quê? Enquanto o aluno não abandonar o ego, meu amigo, o dinheiro nunca vai chegar. Porque o aluno, na verdade, ele quer que essa habilidade que vai ser construída através do gabarito, que ela seja entregue para ele. Porque ele pagou um pouquinho de dinheiro ali. E quando eu digo um pouquinho, é um pouquinho. Veja bem, tu Lucas, tu não tá aqui no mercado para tirar 3 mil reais por mês. Senão vai fazer Uber. Então, quando eu cobro ali 3.400 por ano, por vida, né? O curso todo. Meu amigo, tu tá querendo tirar, na vida toda, tu tá querendo tirar 3, 4, 5 milhões ou mais. Tu quer tirar 50 mil por mês, 60 mil por mês, ou 20 pelo menos. Uhum. Então, só que o aluno acha que tá pagando muito e que ele tem que receber pronto. Não existe esse negócio de receber pronto. Não existe isso na matemática. Se eu contratar um professor de matemática para eu aprender matemática, ele não vai me dar pronto sem eu fazer. Como é que eu aprendo matemática? É fazendo matemática. Assim que aprende tudo, né? Música. Existe o aprender música e não treinar música? Daí o professor fala assim, ó, treina ali esses acordes. Daí o cara fala assim, ah, não vou treinar porque eu não sei fazer a música inteira. Mas treina partes da música. Daí aí o aluno fica, tá vendo? Então é um problema de postura do aluno. E é por isso que vocês relutam em ganhar dinheiro. Porque assim, ó, tem uma frase que diz assim, ó, quando o discípulo está pronto, ele encontra o mestre. É uma frase de arte marcial. O discípulo que não está pronto, ele não vai encontrar o mestre. Ele não vai... E a Bíblia diz o seguinte: quando você trata o mestre como mestre, você recebe o galardão do mestre. Quando você trata o profeta como profeta, você recebe o galardão do profeta. E assim vai. O aluno tem que chegar aqui e tratar o professor como professor, entendeu? E não como um par. É uma transferência de conhecimento de alguém que está, sim, nessa modalidade acima do cara que está iniciando. Isso é muito bem determinado nas artes marciais através da graduação, né? Imagina eu chegar para querer aprender música e querer falar para o professor de música como que ele tem que me ensinar para eu aprender música. É um disparate, né? Isso é um problema dessa geração, cara. Então vocês precisam colocar a mão na consciência e se arrepender desses caminhos, no sentido de mudar a mente de vocês em metanoia. Você mesmo tomou essa atitude no começo. Não há vergonha em assumirmos isso. Serve até de exemplo para onde te levou tomar uma atitude dessa, de não escutar as orientações do professor. Não te levou ao lucro que você queria levar, entendeu? Não. Até eu tomar essa decisão de estar aqui foi só perca de tempo. Exato. Mas não porque a técnica não funciona, não é isso. É porque eu não tomei a minha iniciativa de fazer o que deve ser feito e pronto, né? Não tem vítima, tipo assim. Exato. A despeito de ter orientação, ó, o que deve ser feito é isso aqui, esse é o caminho, mas esse caminho eu não quero. Quando eu falo para vocês, olha só, acompanha mais de um ativo. Aí vocês relutam em discutir comigo que vocês têm que acompanhar um ativo só. Cara, as aulas de placar que tem aqui no YouTube, elas mostram que cada ativo testemunha a favor ou contra o dólar, sobre ele subir ou descer. Então, é como se eu tivesse mais informação. Quando eu tenho mais informação, eu tenho um aparato, um poder de extrair inteligência dessa informação, comprar ou vender ou ficar de fora, de uma forma melhor. É por isso que se assina analista externo, é por isso que o pessoal compra aquele canal da Bloomberg caríssimo para ter mais informação. Quando eu te falo que o iniciante ele precisa ter mais informação e não menos informação, e que para operar um ativo só o cara tem que ser melhor e não pior, vocês não acreditam, vocês teimam em falar que não, é mais fácil eu ir para um só, porque eu não consigo ir acompanhar mais ativos. Aí vocês criam barreiras da cabeça de vocês que são todas ilusórias, todas. Até hoje eu não vi um argumento sólido e inteligente para o cara ficar acompanhando um ativo só, ou não fazer gabarito. É a mesma técnica, não é uma forma que se traça o euro e uma forma que se traça a libra. Não, cara, tu traçou, tu tá perdido num ativo, você vai para outro ativo. Você tá aqui no SDJPY, puxa, eu tô meio perdido
não tá muito bom nem para comprar e nem para vender. Tá bom para quê então, Lucas? Fica de fora, vê outra coisa. Exato, então a técnica tá te dando isso. É uma inteligência técnica ela te falar para ficar de fora. E se ela te falar para ficar de fora de um ativo, você vai para outro. Semana retrasada ou passada, o Felipe Farias estava aqui e ele explicou que no placar ele estava um pouco perdido. Isso era subjetivo dele, porque estar perdido não quer dizer que o mercado está ruim. Às vezes o cara está naquele momento ali meio conturbado ali naquele ou aquele ativo está em um contexto que ele ainda não domina, compreende? Certo. Mas que outro trader pode dominar. Mas beleza. O ativo está naquele contexto que ele ainda não domina. Ele sabe o que o Felipe fez? Foi para o Bitcoin. Foi lá no Bitcoin e saltou um congestionamento de Congibox com ciclo padrão 1, 2, 3 de venda, as falhas de tendência todas de baixa, as ferramentas de tendência todas de baixa, estava em zona de venda, ciclo vendedor, padrão 2, 3 vendedor, e uma figura de desenho de um ciclo de mais de 100 pips, de um cônjuge de mais de 100 pips. Ele simplesmente foi lá, ó, traçou rapidinho, atualizou o gabarito, porque ele faz o gabarito do Bitcoin, atualizou ali, levou 5 minutos para atualizar, abandonou o placar, operou isoladamente o Bitcoin, clicou em 2 horas, menos de 1 hora, saiu com 110 pips. Poxa. E saiu no My God. E a hora que ele saiu, ele ainda saiu numa saída de uma cabeça de pivô. Ele saiu aqui, ó, o trade foi ao favor dele, ele saiu recentemente no macro, né, no H1, numa cabeça de pivô. Até falei para ele, olha, você saiu, parabéns, eu nunca vou te falar que tá errado pegar 110 pips. A Ivana tava junto. E ele saiu porque ele estava emocionado também, porque ele estava conosco ali, né? Tem o viés esqueci o nome do viés, mas é um viés social, de comprovação social. Que ele quer mostrar ali que, pô, ele fez PIP, entendeu? Por isso que ele liquida quando tem observador. Uhum. Quando não tem observador, não tem ninguém olhando, você tende a deixar o trade correr mais ao seu favor. Quando tem alguém olhando, você liquida, porque daí você logo traz aquele lucro para o concreto. E aí tem aquele lance que a sociedade ela parabeniza quem faz dinheiro no mercado como se fosse um gênio. Então tu tem aquela sensação ilusória de genialidade. Aí ele saiu com 110 pips, mas foi ao My God. Eu falei, ó, tu saiu no My God, tu não tem motivo para sair, tu tem motivo técnico para ficar, inclusive, porque suportes viraram resistências, correto? E aí eu falei, ó, isso aí tende a chegar na expansão desse azão, aí é mais de 300 pips ainda. Chegou a 450 pips de queda. Caralho. Poderia ter pego. Mas assim, ó, tá errado? Não tá. Então ele vai pegar no diário de trader dele, vai escrever lá, a entrada foi boa, nota 10, beleza. Permanência foi boa até eu começar a deixar que a comprovação social me desse a ilusão do ego para que eu tirasse ali e falasse, poxa, saí com 110 pips num dia, a meta da semana é 50, né? Poderia ter pego 450, a saída tem que ser mapeada, sair no Oh My God foi comportamental e eu preciso melhorar a técnica, é isso que está escrito, preciso novamente usar a técnica para ser o antídoto da emoção, compreende? Perfeito. E aí só uma técnica objetiva, aí o que vai te falar que 110 é pouco e 400 e ele poderia ter saído com 300 ou 400? Uma técnica objetiva. Se o cara tem a técnica subjetiva, ele nunca vai saber que 110 é pouco, ele vai ter que se iludir, ele vai falar, mas não tinha como saber que ia cair 400. Tinha como ter probabilidade que ia cair 400 pelas expansões, pelas projeções, correto? Sim. E aí, tendo a técnica objetiva, você consegue segurar o trade. Aí eu falei, olha, só de segurar sem fazer nenhuma ação, eu sei que é difícil, eu também passo por isso, mas só de segurar sem fazer nenhuma ação, você usando a técnica de forma ali de Mushin, né, a mente da não mente, que é o mindfulness, estar presente, né, evitar se expor socialmente para evitar as armadilhas do ego, você sem nenhum clique teria feito 3 vezes mais do que tu fez. Mas, como você está sob o efeito do Oh My God, você não vai mais operar agora, que são capazes de você perder PIP. Então fecha a plataforma e vai. Tem que saber essas coisas. Agora, quando você tem a ferramenta muito bem traçada, você consegue ter essa extração de inteligência de comprar, vender ou ficar de fora. Só que para isso você tem que confiar na ferramenta. E como é que se confia, Lucas, na ferramenta?
Treinando. Tendo uma técnica objetiva e treinando. Não tem o que fazer. Exato, exatamente. Na arte marcial, eu acho muito engraçado que às vezes no YouTube, ou no Instagram, no TikTok, alguém posta um tipo de movimento, e aí é no treino ali, né? O movimento de treino. Daí vem sempre os mestres do teclado, né? Os caras... isso aí na realidade não vai funcionar. Não vai funcionar. Daí... Porque ele não confia, porque ele não é ele que faz. Só que o cara que está mostrando lá, às vezes ele já finalizou daquela forma umas 100 vezes, entendeu? E muitas vezes até em campeonatos. Então funciona assim, só que só vai funcionar primeiro, só vai funcionar para quem confia. É impossível uma técnica de jiu-jitsu funcionar para quem não confia nela. E só vai confiar quem treinou, né? Refute essa minha informação. É possível alguém que não treinou que não treinou a técnica do jiu-jitsu ou do karatê, ou confiar nela, na técnica? É impossível. É impossível. Somente é possível confiar depois que conferir. Entendeu? Exatamente. Por que eu confio? Tenho um nível alto de confiança na minha esposa, né? Eu conferi várias coisas nela. Pode ser que eu esteja errado, probabilidade, possibilidade, mas a conferência ajuda na confiança. Aí quando eu, como professor, estimulo vocês, muitas vezes até implorava para vocês para vir e conferir o que eu mostrei para vocês, o que é falar para vocês, peguem agora e procurem 100 casos disso aí. É conferir a parada que eu mostrei para vocês. Tem um contexto Las Vegas, vai agora e confere. Tu lembra que teve uma maratona que eu mostrei, era Las Vegas, aí eu fui mostrando uns casos, aí eu fui mostrando de trás para frente, não preparei aula. Eu dificilmente preparo aula, eu preparo o conteúdo e o que o mercado for me mostrar tá lá, porque essa técnica funciona. Eu confio tanto na técnica que eu não preciso escolher caso, entendeu? Os casos que vão estar dentro da amostragem vão funcionar. Olha o nível de confiança que eu tenho na técnica. Tanto é que a aula flui. Tu percebe que eu não preparo o conteúdo porque a aula flui, certo? Perfeito. Ela flui na técnica que vocês quiserem. É um menu, né? Você vem lá e fala, eu quero falar sobre isso hoje. Beleza, vamos falar sobre isso aqui. Ou então às vezes eu oriento, melhor falar sobre isso aqui para você. Mas nesse dia da maratona, teve um rapaz que estava acompanhando e ele falava assim, o Jorge, ele falou assim, mas aí tu tá mostrando só os casos que funcionam, professor. Eu falei, mas desses casos, todos funcionaram? O que eu posso fazer? Ele, mas mostra uns casos que não funcionam. Aí tava lá, incomodado da parada funcionar toda hora, do contexto Las Vegas, né? E o pior é que não funciona toda hora, tem alguns momentos que vai falhar. Só que é mais raro, é um contexto tão seguro que ele é raro de falhar, entendeu? E aí eu virei pra ele e falei assim, então me mostra você os casos que não funcionam. Pega você sabe o aparato, procura casos que não funcionam e traz aqui pra mim, me mostra os casos que não funcionam, já que você tá querendo que eu te mostre os casos que não funcionam, eu que te desafio, mostra você, e a gente vai ver. Mas aí tu tá falando então que isso aí funciona, é só eu operar isso aí eu vou ficar rico, porque é um contexto simples. Aí o que eu respondi pra ele? Sim, mas é exatamente o que eu tô falando, sim. Aí quando eu falei sim, parece que bati no ego mais ainda, sabe? Feriu mais ainda. Eu falei sim, às vezes ele esperava uma resposta assim, tipo, não é bem assim, não vai ficar rico, às vezes funciona pra mim, às vezes não funciona pra você. Não, eu fui extremamente direto. E eu continuo sendo. Qualquer um que operar o contexto Las Vegas, o longo prazo vai te fazer muito bem. Não sei se você vai ficar rico, porque ficar rico depende do quanto você gasta, né? Não adianta você gastar X, ganhar X e gastar 2X toda hora. Então... E do estilo de vida também que quer, né? Exato. Aí, mas vai prosperar. Se tiver uma mínima gestão financeira no mercado, vai fazer dinheiro, muito dinheiro. Agora, se vai ficar rico ou se vai gastar muito dinheiro, aí eu não sei, porque ficar rico requer reter dinheiro, né? Ninguém é rico sem reter dinheiro. É necessário que se retenha dinheiro para ser rico. É impossível ser rico sem reter dinheiro. É uma loucura isso aí, né? E aí eu falei, sim, é só fazer isso aí.
Aí teve mais um debate lá, eu virei e falei assim, ó, cara, vamos fazer o seguinte. Escolhe aí. Vamos lá, tava a aula toda, parei a aula, falei assim, escolhe aí. Que aqui tu coloca aqui um alt. Tu coloca um alt aqui, um tab aqui, na verdade. Ó, tab aparece aqui embaixo, você coloca a data e vai lá pra data. Né? Sim, Aí eu falei, escolhe aí aleatoriamente, alguém aí, escolhe aí, fala uma data qualquer. Aí o Fernando foi e falou assim, o Fernando é aluno meu, tava também a primeira vez na imersão, ele era eu graduei ele em faixa marrom de jiu-jitsu, depois ele mudou lá pra Camboriú. Aí ele falou uma data, a gente foi lá ver, deu certo. Minuciosamente, contexto e sinal, pá, deu lucro, objetivo. Aí fala mais uma data, Fernando falou mais uma data. Pum, a gente foi lá e deu certo. Aleatória, não foi combinado. Mais uma data, Fernando falou de novo, deu certo. Eu falei, ó, Fernando, agora vamos parar, porque tu foi meu aluno de jiu-jitsu, vamos falar que tu tava combinando comigo. Já comecei a brincar, porque eu sou pirracento também, sabe? Eu tava nessa aula. Tu tava, olha que maravilha. Aí a outra pessoa foi e falou assim, ó. Tal data, outra pessoa foi e falou a data, a Ivana falou umas datas, aí outra pessoa falou data. Cara, a gente viu uns 15, 20 casos, todos deram certo, correto? Sim. Todos deram certo, todos aleatórios. Então assim, ó. Só que não adianta eu falar isso pra você. Você tava nessa aula, beleza, você teve essa construção. Só que o cara que está me escutando agora, ele vai confiar em mim só. Isso não vai gerar paciente inteligência para ele. Ele tem que sentar a bunda na cadeira e ele tem que procurar, que seja de forma aleatória. Primeiro, aconselho a não ser randômica, a ser assim, sistemática. Pega dessa semana, faz um mês, faz um ano. Depois pega para amaciar a tua emoção e faz randômico. Chuta uma data, vai lá e vê, vai dar certo. Chuta outra data. Aí você vai começar a ter confiança. É assim que a técnica faz a sua terapia. É assim que a técnica produz confiança. Não há possibilidade de haver confiança sem conferência. Refutem o que eu estou falando. Há possibilidade de confiar sem conferir? Não tem como, cara. Em absolutamente todas as pessoas que você confia, e cuidado em quem você confia, você conferiu primeiro. Até em você mesmo, quando você tem um alto nível de confiança de verdade em você mesmo, não só da boca para fora, sem ser, né, que você vence a síndrome do escolhido, você conferiu você mesmo fazendo aquelas coisas. Por que eu confio no meu jiu-jitsu? Porque, cara, eu já finalizei tanta gente, né, nesses 20 anos e já perdi também tanta luta, já fui finalizado tantas vezes, então eu já tenho confiança de que se eu for por um caminho vai dar ruim, se eu for por um caminho provavelmente vai dar bom. Se eu for por um caminho provavelmente vai dar ruim, outro caminho provavelmente vai dar bom. Então eu vou mapeando minha confiança nisso, confiança na técnica, através de experiência. A técnica produz experiência, que produz a paciência, e a paciência é nada mais do que confiança. Perfeito. Quanto menos confiante você está, mais impaciente você fica. Menos paciente. Assim, enquanto eu estou vendo a aula e alguém mostrando que funciona, eu já confio na técnica. Eu passo já a aprender a confiar na técnica com as aulas e tal. Mas eu ainda não confio em mim em replicar a técnica. Eu ainda não sei fazer isso aí. Aí que tá, né? Por exemplo, o exemplo que você deu do Las Vegas, você mesmo ir lá e conferir passo a passo, se você aprendeu a replicar aquele conhecimento e testar, é muito diferente. Agora você confia na técnica e confia que você sabe replicar a técnica. Exatamente. Você confia na técnica por ver, mas ainda é uma amostragem pequena, então essa confiança ainda é muito frágil. Você precisa de mais amostragem, essa amostragem não pode ser dada numa aula, senão essa aula vai ficar muito longa, né? Uhum. E você precisa também fazer por você mesmo para evitar aquele sabotador que vai dizer que é aquele gatilho do foco. Quid vermelho, nunca vi. Aí de repente tu começa a ver um monte de quid vermelho, eles sempre existiam ali. Sempre estavam ali. Então parece que o professor tá... Aí tu vai lá e faz você por você mesmo, você vê e você enxerga por você mesmo. É diferente de alguém te guiando. Também é uma confiança, um nível de confiança diferente. Aí quando você começa a debater com outra pessoa que está fazendo estudo contigo, comunidade, é importante ter a comunidade, você debater com outra pessoa
tá estudando contigo e você argumentar com essa pessoa sem levar ao ego, sem brigar. O iniciante ele briga. Não, que não sei o que, aí é venda, aí é compra. Parece que está torcendo para ser venda ou torcendo para ser compra. Não, cara, você debate e respeitosamente discorda, pá, e aí tem a escola para você tirar essa dúvida, sanar essa dúvida. E aí você vai confiando em você também. Só que daí você vai precisar simular. E essa simulância você vai confiando em você também. Por isso que é importante você simular antes de ir para uma conta real. Porque o dinheiro ele traz sim termostato financeiro, peso emocional. Só que se esse peso emocional ele vem antes de você ter a confiança estabelecida na técnica, como é que você vai vencer esse peso emocional? É muito mais fácil você vencer esse peso emocional já tendo confiança na técnica, tendo confiança de que você traça bem a técnica, tendo confiança de que você entende que aquela ferramenta está devidamente traçada, que você extrai informação de comprar, vender ou ficar de fora. As três são importantes. E uma vez estabelecida essa confiança em você mesmo, que é replicar, que é aplicar isso na rotina, e aplicar isso na rotina não é fácil para o iniciante, porque quando você faz retrovisor, o tempo passa na velocidade que você quiser, então tu não treina paciência, né? Quando você determina o tempo, manda no tempo, você não treina paciência. Você aperta para frente, 1 hora passa em um segundo. Você olha um dia, você faz um dia inteiro em 5, 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você não precisa esperar 1 hora para passar um candle de 1 hora. Mas quando você está simulando, você precisa. E aí uma vez que você provou essa confiança para você provou desempenho, você aumentou o teu poder pessoal, que é se propor a fazer o que você deve ser feito, você aumenta a tua autoestima, você não busca mais a autoestima do gráfico, está tudo conectado. E aí você adiciona o termostato financeiro, uma pitada. No final de toda essa confiança produzida, você adiciona o termostato financeiro. Agora, quando você quer adicionar o termostato financeiro sem ter produzido todo esse nível de confiança, cara, me diz você, a probabilidade, pode ser que dê certo, mas a probabilidade de dar certo é maior ou menor? É muito maior para quem segue o caminhozinho de bolo que eu indico. Agora, a grande maioria, infelizmente, inclusive dos meus alunos, tenho que admitir isso, vai pelo caminho de tentar vencer tudo de uma vez. Não tem confiança em si mesmo, não tem confiança na técnica, adiciona dinheiro antes da hora, então já adiciona termostato financeiro, influência de termostato financeiro, que vai ter toda vez que aumenta o lote, tem influência de termostato financeiro. Adiciona influência de termostato financeiro, tudo ao mesmo tempo, não estabeleceu rotina, tem dificuldade de acordar na hora que se propôs, de dormir na hora que se propôs, não se alimenta bem, o alimento, o alimento ele influencia nas suas decisões. Toma álcool e vai operar para tu ver. Come uma feijoada super pesada e vai tentar ficar bem. Sim. Opera com caganeira para tu ver se tu vai operar bem, né? Toma muito energético e vai operar para isso, tu tem o tipo de alimento que você... E aí é o conforto, tu não tem um espaço adequado, sei lá, dentro da tua casa tá todo mundo brigando contigo, tu tem que descer, buscar compra, buscar não sei o que, já que tá em casa leva lixo, não sei o que. Cara, tu não construiu tudo isso. E tu não tem muito dinheiro ainda o dinheiro que tu tem ali tu precisa para pagar a conta. Cara, tá vendo? Estamos construindo o fracasso. Sim. Agora, quem foi por esse caminho, nem tudo está perdido. Tem como tu construir, reconstruir. Só que os traumas, você precisa entender que os traumas já foram criados. Não é assim, reseta. Isso é igual a virgindade, não tem. Você foi, tá feito. Os traumas são criados. A hora que o bichinho do dinheiro te morde, é assim que se... Como é que se vicia no jogo? Quando o bichinho do dinheiro te morde, correto? Sim. Então, se os traumas foram criados, acabou, meu amigo. Já foi criado o trauma, acabou. Acabou, quer dizer, o trauma está ali. Não é voltando, reiniciando, dando um reset que tu vai ficar sem trauma. Não é assim. Se fosse assim, meu Deus. Agora tem que tratar o trauma, né? Tem que tratar o trauma. E, ao mesmo tempo, fazer lucro. E aí, esses traumas vão sim te cobrar caro. E aí, você vai ter uma dificuldade emocional no meio da tua operação. De ver PIP, de lidar com PIP. Mas eu criei alguns caminhos. O bom da nossa escola é isso, porque a gente vai criando e vocês também vão. E a gente vai como escola, como pensando assim, como parceiros, como Brotherhood, Band of Brothers, né?
como grupo, grupal, o homem tem necessidade, né? Eu mandei um estudo ali sobre a necessidade do homem de estar em grupo. Li lá no Instagram. Tá em inglês ali, tá? Mas é excelente, tá? O Davi que me mandou. Não sei por que diabo o Davi me manda isso no inbox em vez de mandar ele direto aqui no grupo, entendeu? Tá vendo? Por qual diabo a gente tem esse retrabalho? Ele manda pra mim, eu mando pro grupo. Porra, manda direto no grupo, né? O estudo é bom, manda no grupo. Todo mundo cresce com aquilo. E aí a gente consegue mapear formas de vencer esses traumas. Seja através de estudos de Enneagrama, seja através de práticas de PNL, né? Protocolos, receitas de bolo de PNL. Ou gerenciamento. O gerenciamento é um grande fator para controle de trauma, tá? Porque o bolso é o grande gerador de trauma. Então, se o bolso é o grande fonte de gerador de trauma, já dizia a nossa avó, minha avó falava, casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Tem estudos que conciliam as guerras às crises. Crises e guerras estão sempre andando lado a lado. Então, a escassez e as brigas, né? Professor, eu não sei se você ficou mudo mesmo. Não fiquei mudo. Aqui deve ter... Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Voltou. Até a tela tinha desfocado. Talvez a minha internet que deu uma caída. Tá. Mas eu tava falando que a casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então o bolso é o grande causador de traumas. Tanto é que tem estudos que conciliam crises com guerras com crises econômicas. Se o bolso é o grande causador de trauma, olha o que eu estou trazendo para vocês. Estou colocando na mesa aí, né? Para vocês se alimentarem. A gestão financeira, o gerenciamento, ele é uma grande fonte de tratamento e controle de trauma. Existe o trauma que pode ser vencido e tratado e aquele que pode ser controlado. Uma coisa é o cara não ter diabetes. Uma coisa é ele ter diabetes e ele se curar, vamos supor. Outra coisa é ele tratar a diabetes o resto da vida, entendeu? Então é importante tu não ter trauma, não produzir trauma, porque tem traumas que talvez você vai ter que lidar com eles pro resto da vida, né? Pelo que eu conheço. Agora, a gestão da conta tríade que eu criei, ela te ajuda muito na manutenção de trauma. Isso eu criei para mim mesmo, né? Eu também construí meus traumas. Parece eu falando assim do ápice de 18, 20, quase 20 anos de mercado, 18 anos desde 2006. Parece que eu não tive traumas, eu construí traumas. E eu sei, e o que eu estou falando eu sei porque é pesado, tem trauma que eu ainda não tratei. E um dia eu falei isso, que eu tinha trauma que ainda não tratei, daí um aluno meu que era coach, ele virou e falou assim, então vamos tratar, como se ele conseguisse tratar esse trauma. Ele não ia conseguir, sacou? Eu não tive nem como falar isso sem ofender ele, mas agora estou falando. Tu não ia conseguir tratar o meu trauma, porque tu não tem essa capacidade de tratar o meu trauma, porque tu ainda não entendia nem qual era o meu trauma. E assim, mas é que não quer dizer que ele não seja um bom coach lá fora, mas é que no mercado ele estava se entendendo ali como era o mercado. É uma lógica um pouco inversa, né? E eu também não acredito que eu tenho minhas limitações, minhas crenças limitantes, vou colocar aí, que, cara, tu precisa entender de mercado financeiro para tu, no mínimo, tratar trauma de mercado financeiro. Essa é a minha percepção. Há uma lacuna de psicólogos comportamentais para o mercado financeiro, tá? Há uma lacuna. Quem for psicólogo e for estudar Behavioral Finance, te recomendo a comprar o meu curso de 3.400 que vai te dar bastante insights para a sua carreira. Trata como se fosse, independente da técnica, só a parte comportamental eu já te ajudaria ali. Você como psicólogo pega todo o teu, eu não estou dizendo que eu te ensinaria a ser psicólogo, não é isso, mas você como psicólogo entender melhor como é o mercado, porque há uma lacuna profissional para quem de fato entender isso que eu falo aqui dos traumas e usar aí a ciência da psicologia para tratar as pessoas. Daí sim, daí eu confiaria. Agora, eu não confiaria num psicólogo que não entende sobre o mercado, sobre os gatilhos emocionais.
para tratar trauma de mercado, entendeu? Em nível de desempenho eu tô falando, tá, Lucas? Eu não tô falando de nível de eu me sentir bem e tal, tô nível de desempenho. E aí sou eu, tá? Eu não confiaria. Bom, então a técnica, nós voltando aqui, a técnica, ela acaba te produzindo uma confiança. Preciso saber que a linha de tendência tosca está bem traçada para eu saber que agora, o mercado no vértice da linha de tendência tosca está se comportando como suporte. E que eu vou olhar ali e vou falar, cara, não tenho o que fazer agora naquele momento, né? Não tenho o que fazer. Talvez, a gente estava conversando, eu entrei tanto na minha mente, talvez depois eu tenho que dar um zoom, aqui é um Conge Box, talvez tenha dado um sinal aqui de sinal da MEB de venda, tem que dar um zoom lá e olhar. Mas aí era aqui em cima e não aqui embaixo. Aqui embaixo nesse suporte não se compra nem se vende, tá bom? Uhum. Mas o que é mais importante aqui do ao vivo é isso que a gente produziu, de você ter essa ciência de que a linha de tendência tosca ou a ferramenta ela está bem traçada. E como é que você vai saber que a ferramenta está bem traçada? Traçando ela e entender que em alguns momentos a ferramenta ela não vai te solucionar. Aí tem um axioma que fala assim, se o mercado estiver produzindo sinais confusos, fique de fora dele. Mas como é que você vai saber que o mercado está produzindo sinais confusos? Quando você traçou bem a técnica, você fala assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. Não é que eu não sei o que está acontecendo, a minha balança de garantia está... não é o que eu não sei o que está acontecendo. É além, entendeu, Lucas? É que assim, são dois exércitos, os touros e o urso, né? O urso e os touros. Em algum momento a briga está tão acirrada que o mercado está se decidindo para onde ele vai, sacou? Uhum. Ele ainda não se decidiu. Ele está criando suportes, ele está, através do tempo, trazendo suportes e trazendo resistências para perto, criando range, consolidando suportes, consolidando resistências, e é isso que é acumulação e distribuição, que são congestionamentos, né? A acumulação é quando é embaixo, distribuição é quando é em cima, tá? Pelas teorias. Mas é o mercado decidindo, são pontos de zonas de inflexão, compreende? E aí o mercado está com uma balança de garantias que não está te dando confiança nela, ela está tipo empatada. Não está claro para onde que o mercado, ele ainda não decidiu e não te informou claramente para onde que ele tende a ir. Uhum. Percebe? Não quer dizer que você está confuso. É um erro você achar que você está confuso. É o mercado que está decidindo, só que é você que está achando que você tem que saber antes do próprio mercado. Informar, tá vendo? É uma vaidade também. Percebeu essa sacada? Isso aí foi um pulo grande. Se tu entender, quem entender isso aí que eu falei, porque quando você se acha que você está confuso, você começa a perder autoestima, a perder poder pessoal, achar que você não é um bom trader, blá blá blá, e aquele contextozinho que você não tinha informação de comprar ou vender, mas tinha informação de ficar de fora, você acha que você, para ser um bom trader, você tem que comprar ou vender. Tem que estar dentro também. E aí você tem que estar dentro do mercado. É o trader pau dentro, tem que estar sempre dentro. Né? É o trader que fala assim, ó, quem está sempre mastigando está sempre comendo. Não, cara. Você pode ser um ótimo trader e ficar de fora. Isso muitos de vocês não compreendem ainda. E aí vocês sentem dor e começam a sentir dor. E essa dor, a dor é gatilho de sabotador, porque nós tendemos a nos anestesiar. E aí quando você sente dor, o teu sabotador vira e fala assim, ó, quer um anestésico? Aí você aceita esse anestésico. O anestésico é o que? A desconexão da realidade. Pegou essa? Agora eu vou falar igual o Pablito, né? Pegou esse código. Instalou o drive. Instalou o drive. Instalou o pip. Instalou o pip. Pegou esse pip. Cara, então não é necessariamente
que você está confuso. O mercado apenas está numa zona de acumulação ou distribuição, decidindo para onde ir, porque os grandes players e o grande mercado e o smart money está decidindo para onde ir ainda, ou não decidiu como vai informar. Às vezes ele já decidiu para onde ir, mas ainda não decidiu como informar, que é a posição dele, porque eles demoram um pouco para se posicionar, estão cautelosamente se posicionando. Aí você quer saber para onde o mercado vai sem ele se posicionar antes, entendeu? Tá vendo que é um erro de vaidade? Porque se você estiver conectado com isso que eu estou falando, você vai falar assim, ó, é só esperar o mercado decidir. Daí tem um axioma também para isso, que é assim, ó, se tiver dois exércitos brigando entre si, os touros e os ursos, né, estão brigando entre si, vou colocar assim, ó, os ursos e os touros, espera, eles estão brigando entre si, tá a porrada aqui, ó, pá, pá, pá. Você tá em cima do muro, espera ver qual que tá capitalizando em cima. Ó, o urso começou a capitalizar em cima do touro. Aí, uma vez que o urso começou a capitalizar em cima do touro, o exército vendedor, tu pula do muro para dentro do exército do urso e fala, tô sempre... Aí você capitaliza em cima desse ali. Você fala, sempre fui vendedor. Aí você... Se mudar a história, né? Aí você muda, ou muda, volta pro muro, ou muda de posição. Então, não tem apego. É muito doido, né? Você tem a opção de voltar pro muro e ficar ali só observando, né? O muro é seu, meu amigo. Entendeu? Uhum. O muro é aquele brincadeira de pique-pega que é a neutra. Você tá ali no neutro, calma, dá uma descansada. Deixa... Volta para o muro, que é justamente o que vocês não percebem. Vocês acham que vocês têm que estar dentro, comprado ou vendido, mas e ficar de fora? É uma opção. Então, se o mercado está se decidindo, e outra, há contextos em que o mercado vai estar se decidindo, e não é você que está necessariamente perdido. Você precisa deixar ele terminar de falar. E há um problema do aluno. O iniciante ele não deixa nem o vizinho, nem a mulher, nem os filhos, nem o professor terminar de falar, quanto mais o mercado. Quantas vezes eu não estava falando aqui em algum argumento, a pessoa, tá, mas e aí, é para comprar, para vender aí, não sei o que, calma, a gente está aprendendo linha de tendência ainda. Ou então, tá, mas eu não deixa eu terminar meu argumento. Imagina se vai deixar o mercado terminar o argumento dele, que é silencioso. Então... Se o mercado está no meio do argumento dele, ou seja, zona de inflexão, de indecisão, ele está te informando para onde ir, fica caladinho, fica observando o que ele está falando em termos técnicos. É preciso confiar na técnica bem traçada, porque é ela que vai decodificar essa mensagem. O mercado tem uma mensagem codificada que é subir, descer ou ficar de lado. O que vai decodificar essa mensagem? A técnica que você usa, seja aqui do método Atos, ou seja qualquer outra técnica. Esse poder de decodificação precisa ser confiável, replicável e logo precisa ser passível de conferência. Metodologia científica, né? E aí você deixa ele decidir, confiando nos seus traçados de que está certo, que você não pode estar lá. Imagina você, nossa, eu vou entrar nesse trade, mas eu não sei se isso é um pivogênito. Não, teu aparato emocional, tu entra pelo FOMO e logo sai pelo rara, porque a hora que você começa a tomar um calorzinho, que era normal, vem o Hyperbolic Absolute Risk Aversion, e aí ele te joga para fora do mercado no primeiro calor. Ou então tu começa a ganhar um pouquinho, tu liquida. Ai, Diego, eu não consigo entender porque eu ganho um pouquinho liquido, ganho um pouquinho liquido, ganho um pouquinho liquido. Porque você não confia no traçado que você faz. Você entra sem saber 100% de PSD zero se aquele traçado tá certo. Se o traçado tá certo, se o sinal tá certo, acabou. Não quer dizer que eu tô entrando achando, eu não entro achando que vai ter lucro, entendeu? Uhum. Eu nunca tenho certeza do lucro. Eu tenho certeza que o traçado tá certo. Eu entro somente na certeza de que o traçado técnico, que aquela linha de tendência está certa dentro da técnica, porque ela que me deu metodologia científica, que aquela falha de tendência está certa, que aquele sinal de entrada e aquele gatilho de entrada, topo e fundo, fechado e confirmado está certo, que os ajustes de proximidade e insimidade de resistências e suportes imediatos de tempos gráficos menores estão longe, que tem ROI, que é retorno de investimento suficiente, que tem um range entre suportes e resistências
resistências macro significativo para que eu tenha um risco-retorno significativo. Eu entro nessa certeza de que tudo isso está certo. Agora, se o mercado vai subir ou descer, ele vai decidir porque ele é soberano. Então eu nunca entro na certeza do lucro. O dia que você entrar na certeza do lucro, você vai perder o dinheiro. Você entra na certeza de que o que você está fazendo está certo tecnicamente. É papel da técnica te levar ao lucro dentro de uma amostragem. Compreendeu a diferença? Show. Então é isso, é você confiar. E como é que você vai confiar na técnica? E extrair a amostragem. E quanto mais amostragem você extrair, mais você vai confiar. E aí é fazendo retrovisor, é fazendo backtest. E depois estabelecer rotina. E é óbvio que quando você terminou de levantar teus dados, fez o retrovisor, estabeleceu o backtest, tu vai ter problemas estruturais de rotina. Aí é um outro problema. Aí você vai ter que estar atento, precisa ter foco quando precisa ter foco e precisa se distrair quando precisa se distrair. Porque se tu manter foco quando precisa se distrair, a tua barra decisória vai gastar. E aí quando você precisar tomar decisão, você vai tá cansado. Então você precisa sim saber quando você, agora não vai ter trade, o mercado está dando sinal confuso, eu vou treinar. Deixa o mercado sair desse contexto, volto depois. Aí, agora sim, agora tá um contexto muito bom. Pera aí, ninguém me atrapalha aqui. Fecha a porta do escritório, vai lá, foca, entra, bota tuas saídas, teu stop loss, planeja tua saída de proteção de lucro e pronto. E aí, dessa forma, você maneja ali os riscos do mercado. E aí você gera confiança. Aí você constrói essa tua rotina com base, poxa, mas o mercado dá dinheiro, só que eu não estou conseguindo acordar cedo. Cara, será que eu preciso mudar o horário operacional ou eu procuro então um backtest no horário que eu estou acordado? Pronto. Mas eu sou muito inconstante na minha rotina de sono, eu não tenho muita rotina. Será que não é melhor estabelecer uma rotina? Será que sua vida não seria melhor com uma rotina? A liberdade é uma ilusão, cara. A gente começa a acreditar que a gente é livre e ela é uma ilusão. Então estabelece uma rotina que você vai ser mais livre dentro de uma rotina do que na libertinagem de falta de rotina. E aí você vai ter a amostragem, você vai conseguir através disso moldar o teu comportamento. E aí você vai entender o que eu falo e será bem-vindo à terapia gráfica, onde o gráfico vai moldar o teu comportamento e você vai extrair o lucro do mercado. E com esse lucro você vai construir uma vida que vale a pena viver. Sobre rotina, bem interessante. Essa semana, né, qual eu entrei de férias, comecei a acordar às 5 da manhã, no caso 6 horário de Brasília. Cara, e me propus a tomar banho na água gelada, né, de manhã para dar aquela acordada. Hoje é o terceiro dia e até o momento tô firme. Hoje já bateu aquela preguiça de não fazer, mas não, cara, tem que levantar, tem que fazer. Eu tenho um monte de material para ver ainda. Logo tenho aula, eu tenho que estar mais afiado para aula. E fui. Mas estabelecer uma rotina não é fácil. Não é tão simples, apesar de ser muito produtivo, mas não é fácil. Exatamente, é simples, né? Porque é fácil de planejar, é simples, mas na conclusão não é fácil, é difícil tu vencer o hábito, né? Existem dois tipos de hábitos, os hábitos que você faz e os hábitos que você não faz. Aí como é um hábito que tu ainda não faz, aí para tu mudar esses blocos vai ser difícil um pouco, porque os teus sabotadores não vão lutar contra. Mas foca mantém o foco no ganho da qualidade de vida que esse processo vai te dar. O que eu quero? Aí a pergunta de tronca cérebro, o que eu quero? O que eu estou fazendo está me dando o que eu quero? Exato, que é um horário que o pessoal de casa ainda está dormindo, né? Aí eu consigo ler um pouco, se concentrar mesmo, ainda estou com bastante energia, não gastei nada, acabei de acordar, tomo um café da manhã legal, tá sendo divertido, tá sendo um pouco difícil de levantar da cama, mas assim que eu levanto, tomo um banho e pronto, tá sendo bem legal. Exatamente. Então, usa essas perguntas de estronca cérebro.
Olha só, eu tenho aqui na minha carteira um negocinho que a gente tinha lá desde 2006. Perguntas de Estronca Cérebro. Tá lá no Instagram, lá no meu Instagram. O que eu quero? O que eu estou fazendo está me dando o que eu quero? O que você quer? Ser trader, lucrativo, livre, né? Bom, o que você está fazendo? Acordando cedo e se acordando, né? Tá usando a técnica do banho de água fria. Cada um usa o que quiser, tá, galera? Se ele precisa de água fria ou não, se é uma técnica inteligente para ele ou não. Tem gente que pode dar um corridão, sei lá. Né? Se dá certo, né? Se dá certo isso aí, exatamente. Não tem que criticar, não. Tem que aplaudir, na real, o intuito do que ele está fazendo. Ele está indo contra sabotadores. O que eu estou fazendo está me dando o que eu quero? Aí, o que eu vou fazer vai me dar o que eu quero? O que eu devo fazer de diferente para obter o que eu quero? O que eu vou alcançar, estou alcançando ou alcancei, é bom para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que são importantes para mim? E aí, você decide o que você quer. Se isso que você está fazendo vai te dar o que quer, então continua fazendo. O que você está fazendo é bom para você e para as pessoas ao seu redor? Como que tua esposa vai te ver? Como teus filhos vão te ver? O que eles vão usufruir? Sim, é bom, então continua. Se não é bom, muda para que você obtenha o que você quer. As perguntas de Estronca Cérebro. E aí tem comando central para desbloqueio. Se eu quisesse de verdade, como seria? Tá vendo? Se eu quisesse de verdade fazer PIP, como seria? Tá vendo? Se qualquer um que tiver aqui, se eu quisesse de verdade ganhar, fazer dinheiro no mercado financeiro, como que seria? Aí a resposta já vem no cérebro, entendeu? Uhum. Se fosse para conseguir, como que seria? Tá vendo? Aí você vai desbloqueando. Pô, se fosse para conseguir, isso vai te dando motivação. Se você quisesse de verdade, você não ia levantar da cama nem que tivesse que tomar banho frio. Olha aí, ó, já te dá poder pessoal, autoestima. O PIP vai vir, cara. Se fosse para eu fazer qualquer coisa ali, se fosse para eu fazer dinheiro no mercado financeiro, como que seria? Se fosse para dar certo, como que seria? E por último, uma frase de Victor Fahrenheit: eu tenho um compromisso inabalável de ser feliz. Então, cara, o processo tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso o processo. Para mim, o processo de estar aqui conversando contigo, com vocês aqui, ele é gostoso, ele é cansativo, mas eu estou fazendo algo o que eu quero, né? Então essa aula aqui eu acho que ficou boa. A gente vai cancelar ela agora. Se tu tiver algum adendo aí para contribuir, fica à vontade. E depois a gente vai daí fazer uns gabaritos técnicos aí. Tu tem até meio-dia aí, mais ou menos? Tem sim. Daí tu se importa de fazer um gabarito técnico junto com a Ivana e com o Felipe? De maneira alguma. Então tá. Daí a gente pega e faz, eu tirar uns 15 minutinhos, vou precisar de uma água, tomar um chimarrão. E aí eu tô precisando traçar os gabaritos. Tá vendo que tá em congestionamento, né? Então tá no congestionamento aí, o dia oscilou pouquinho. Pelo menos o SDJPY. A Libra oscilou muito legal, cara. Só que eu não peguei essa oscilação, né? Olha lá, caiu bastante, ó, 100 pips. E aí... Teve notícia aí, será? Deve ter tido, né? Oi? Não sei, eu sei que teve venda aqui, ó. Certeza que aqui teve venda, tá vendo? Sim, notícia teve aqui, tem uma venda aqui fácil de ser feita, tá? Olhando por alto, né? Mas vamos ver o gabarito, não peguei esses pips, né? Isso aí foi de madrugada. Mas os próximos pips, o que é legal, que eu sempre falo para vocês, não se preocupa numa grande movimentação. Uma grande movimentação dos preços, em algum momento, vai produzir também uma grande retração. E essa grande retração, vamos supor que caiu aqui 300 pips. Pô, retrair 50% de 300 pips já são 150. Às vezes o cara fica chorando por não ter pego os 300 e não pega a retração e depois a nova expansão. Enfim. Vamos lá então, vamos dar essa pausinha e a gente volta daí daqui a 15 minutos, tá bom? Tu tem alguma coisa aí para acrescentar ainda? Não. Minha parte já falei. Valeu, obrigado aí, valeu.